Estamos ao vivo com mais uma live do Clube do Crescimento. Boa tarde, é muito bom estar aqui. E hoje, mais uma quinta-feira, às 14 horas, a gente está falando aqui sobre os primeiros rudimentos da Palavra de Deus. O que seriam os primeiros rudimentos da Palavra de Deus? São os alicerces. Tudo que é básico que um cristão, ou uma pessoa que se entende como cristã, deve saber, deve compreender para si e deve saber explicar, né? Saber para si com tanta profundidade que deve saber explicar. Então é muito bom estar aqui com você. Já falamos nas últimas quintas-feiras sobre salvação, tivemos 2 encontros sobre salvação, já falamos sobre batismo, sobre Santa Ceia. A semana passada falamos sobre jejum, foi muito bom, foi um conteúdo muito bom, ao qual nós fomos abençoados por Deus. E hoje nós vamos falar sobre oração. Oração, esse é o assunto de hoje. Quando a gente se dispõe a estudar sobre oração, a gente tem muitos estudos na internet, a gente tem um conteúdo muito vasto na Bíblia. A gente tem assuntos diversos de vários pontos de vista, todos coerentes, corretos, que agregam. Então, uma live não vai ser suficiente para te deixar completo nesse assunto. Não vai deixar. Então, nosso objetivo de hoje é que você compreenda qual é o papel da oração na sua vida como cristão. Como cristão, que lugar que a oração está? Que lugar que a oração deve preencher, já que eu me digo uma pessoa cristã, né? A gente aprendeu lá em Mateus 6, somente pelos títulos, um triângulo, né? Um grupo formado por 3 atitudes que fazem parte da construção de uma vida cristã, que é oração, jejum e esmola. Esmola não tem a ver com o próximo, esmola tem a ver com você. Oração não tem a ver com o próximo, tem a ver com você. Jejum não tem a ver com o próximo nem com Deus, tem a ver com você. Então, você usufrui da oração, do jejum e da esmola para a construção da sua vida cristã. E aí é muito comum que a gente veja pessoas dizendo o seguinte: eu não dou esmolas para essa pessoa porque essa pessoa é alcoólatra, eu não dou esmolas para essa pessoa porque ela vai beber pinga, porque ela vai usar drogas. Mas veja bem, é uma ordenança que a gente dê esmolas, que a gente forme o nosso caráter generoso. Como pode eu, querendo me formar cristã, me construir cristã, dizer que eu não vou dar esmola para alguém porque eu não posso controlar o que essa pessoa vai fazer com a esmola que eu der? Olha como esse entendimento ele é libertador. Você não tem controle sobre o dinheiro, sobre a esmola que você vai dar para alguém. Você vai dar porque você é generoso, porque você sabe que isso te forma, isso constrói a sua vida cristã, independente do que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Aí já faz parte da construção da vida dela. Eu tenho um dinheiro hoje, eu vou me alimentar, eu vou pagar para dormir, o que eu vou fazer com esse dinheiro hoje? Então já é outra conversa, já é outra história, né? Aqui nós estamos falando do desenvolvimento, do crescimento mental de cada um de nós, daquele que quer crescer. O que ele precisa, o que a gente tem de alicerce para esse crescimento. E o maior alicerce que a gente tem é a Palavra de Deus, que se completa do início ao fim. Então é isso que a gente vai aprofundar hoje. A gente vai entender que papel que a oração tem na nossa vida cristã, tá certo? Vamos lá. Primeiro, a oração é o seu meio de comunicação com Deus, né? Através da oração, você conversa com Deus. Então, a gente precisa entender que a oração ela é uma conversa, ela é uma atitude que vai gerar relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus conversando com Ele. Mateus capítulo 6 é o nosso pano de fundo hoje. E Mateus capítulo 6 vai nos ensinar que a gente não precisa, a gente não pode, a gente não deve usar de vãs repetições. É isso que o texto bíblico fala.
que quando orar, não useis de vãs repetições. Sabe aquelas orações que a gente costuma praticar todos os dias, que elas são decoradas? Elas não fazem você conversar com Deus, nem ter um relacionamento com Deus. Pensa, por exemplo, no seu relacionamento com a sua mãe. Se todo dia você chegasse para sua mãe e falasse o mesmo texto decorado, isso ia deixá-la feliz? Isso ia deixá-la completa? Isso ia alcançar algum objetivo, alguma petição, alguma intercessão, algum relacionamento diferente, alguma profundidade, alguma intimidade? Não. O seu relacionamento com o seu cônjuge, por que você vai ajustando, por que você vai desenvolvendo o seu relacionamento? Porque você conversa com ele. Vai conversando, isso tá legal, isso não tá legal. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Oração é o nome que nós damos para nossa conversa com Deus. Ela deve ser diária, ela deve ser constante, ela deve ser alimentada, ela deve ser desejada, né? Então a oração é o momento que você separa do seu dia, da sua noite, na sua entrega, no seu acordar, para conversar com Deus, para falar: Pai, eu tô aqui, obrigado por ter me dado mais esse dia, obrigado porque eu tenho casa, porque eu tenho alimento, muitas pessoas não têm, me ajuda a ajudar essas pessoas. E aí você vai desenvolvendo a sua vida com Deus. À medida que você vai aprofundando, você vai tendo respostas dele, você vai se relacionando com ele. Eu costumo dizer que isso é real na minha vida. Deus fala comigo, 95% das vezes que Deus falou comigo foi através da palavra, eu lendo a Bíblia. Que a Bíblia, ela nos dá respostas, ela nos dá direção de para onde ir ou de para onde não ir, né? Então ela é a voz da sabedoria. Quando você estuda Provérbios, você entende que Provérbios é a sabedoria falando, gritando nas ruas e nas praças para quem quer, chamando quem quer para o banquete dela. Então o que é a palavra de Deus? É a voz de Deus, é a voz da sabedoria. Sabedoria é o saber de Deus. Então é a voz da sabedoria, a voz de Deus nos chamando, nos orientando, nos conduzindo. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Pode começar a ler sem entender. Aí hoje você vai pegar um texto que te chamou atenção, amanhã você vai pegar outro texto que te chamou atenção, um dia você vai ouvir uma pregação e alguém vai explicar melhor um texto que você já ouviu, você fala assim: nossa, eu já ouvi esse texto aqui, eu já li isso aqui quando eu estava lendo a Bíblia. Olha que interessante, não tinha entendido, agora eu estou entendendo. E aí, aos poucos, aquilo vai clareando na nossa vida. No Antigo Testamento, a Bíblia ela é formada pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. No Antigo Testamento, você não vê um ensinamento a respeito de oração, né? Mas você vê homens e mulheres de Deus constantemente orando, clamando a Deus. Ana clamou por um filho, Ana clamou para que ela não fosse mais estéril, Abraão orou a Deus por várias vezes. Então, você vê constantemente homens de Deus orando. O templo, né, que hoje a gente chama de igreja, no Antigo Testamento, era um local sagrado, como é hoje também, mas era um local havia muita reverência no templo, coisa que se perdeu muito nos dias de hoje, né? As pessoas, ao entrar no templo, ao entrar num lugar sagrado, tinham mais reverência. No Antigo Testamento, havia um lugar principal, chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava. No Novo Testamento, a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que significa esse véu do templo se rasgar de cima a baixo? Se antes só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que é o mais profundo do templo, agora com a chegada de Jesus, com o ministério de Jesus e com a crucificação de Jesus, com a entrega de Jesus, por ele ter morrido na cruz por mim e por você, ele causou um rasgo no véu do templo. Então, se antes só o sumo sacerdote podia entrar, agora, com a vinda de Jesus por mim e por você, morrendo na cruz, o véu do templo se rasgou e eu posso entrar no templo, você pode entrar no templo, você pode ter acesso direto ao Pai, eu posso ter acesso direto ao Pai, certo? Então o véu do templo se rasgou de cima e embaixo. E mais do que ver pessoas orando, mais do que ver os ensinamentos de Jesus, os momentos em que Jesus orava, para que a gente aprenda como, por que orar, com qual motivação, a gente tem ali em Mateus capítulo 6,
um grande ensinamento sobre oração, né? E aí ele vai falar, quando orardes, não useis de vãs repetições. Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, não para que a gente repita ela diariamente, mas para a gente entenda como se deve orar. Então a oração do Pai Nosso, primeiro você adora a Deus, né? Depois você agradece pelo pão de cada dia, você pede perdão pelas suas ofensas, enfim. E ali você vai aprendendo parte a parte na oração que Jesus ensinou como modelo, como você deve orar e o que você deve fazer durante uma oração, né? E aí, para confirmar tudo isso que eu falei até aqui, a gente tem um dos textos mais lindos da Palavra de Deus, que se fazem placas e mais placas com esse versículo. Esse versículo está em botequim, esse versículo está em diversas religiões, que é o texto de João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ali é Jesus falando, eu sou o caminho. Olha, antes no Antigo Testamento não tinha caminho não. Antes só o sumo sacerdote entrava no templo, mas agora, para se chegar a Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outra forma de se ir a Deus se não for pelo Filho, se não for por Jesus. Jesus é o caminho, né? E aqui a gente entende, a gente tem um exemplo aqui, há muito conteúdo sobre oração, e eu peguei um pouco aqui que vai nos abençoar e que vai nos fazer chegar no final dessa live compreendendo que a oração a importância da oração na construção da nossa vida cristã. Tem um pregador muito famoso chamado John Piper, que ele fala o seguinte, ele fala que orar é muito mais difícil do que pregar. Por quê? Ele fala que ele nunca se perdeu durante uma pregação. Durante uma pregação da palavra de Deus, ele nunca se esqueceu que ele estava pregando. Mas inúmeras vezes que ele estava orando, ele se esqueceu que ele estava orando, ele se distraiu com as perturbações do dia a dia, com a dinâmica do dia a dia, com a demanda do dia a dia. Então ele ensina que orar é muito mais difícil do que pregar, né? E aí quando ele vai discorrendo esse ensinamento sobre oração, ele explica por que orar é muito mais difícil do que pregar. E ele fala, é difícil orar porque a gente não conhece a pessoa da qual a gente está conversando, que no caso é Deus. Orar é conversar com Deus. Então é difícil porque a gente não conhece. E aqui é um tapa sem mão na nossa cara, porque a gente tem o hábito de dizer por aí que a gente ama a Deus, que a gente conhece Deus, que Deus cuida de mim, que Deus isso, que Deus aquilo, mas na verdade nem a gente mesmo conhece o nosso Deus. A gente não se aproxima dele, a gente não se preocupa, a gente não doa tempo de qualidade para estar conversando com Deus. Como eu falei, é como um casamento. Você desenvolve o seu casamento porque você gera conversa, você gera relacionamento ali, né? Mas como gerar esse mesmo relacionamento com uma pessoa que você não vê? A certeza, a convicção de que ele existe, de que ele é Deus, de que a sua palavra ela é verdadeira. Quando ele ensina, quando você orar, entra nos seus aposentos e fecha a porta do seu quarto. Ou seja, quando você entrar nos seus aposentos e fechar a porta do seu quarto, porque a palavra diz para fazer isso, você tem certeza de que ele está ali, disposto a te ouvir. Conversa com ele. Cuidado com palavras difíceis, palavras bonitas demais, palavras maravilhosas demais, elas não funcionam, porque orar é uma conversa com Deus. À medida que você vai pedindo algumas coisas que estão de acordo com a palavra e vai tendo resposta, você vai conhecendo esse Deus. À medida que você vai lendo as escrituras e tomando posse, entendendo que ela é verdade absoluta do início ao fim. Quando você lê que a Bíblia fala que aonde botar os seus pés possuirá, aonde colocar as suas mãos prosperará, você lê isso e toma isso como posse. E isso faz parte da sua oração. Então você está lá orando pela sua família, pela sua casa, orando pelo seu emprego, você fala, Senhor,
na tua palavra está escrito que aonde eu colocar as minhas mãos prosperará. Faz prosperar o meu casamento, faz prosperar meu relacionamento com meu filho, faz prosperar a minha empresa. Você está orando a palavra, você está orando o que está de acordo com a palavra de Deus, né? Uma oração que não funciona é a oração que está em desacordo com a palavra de Deus. Essa é uma oração que não funciona. Então, que esse momento aqui você reflita se você conhece mesmo a Deus. Se você conhece a Deus, você consegue orar com facilidade, conversar, entrar no seu aposento e conversar. Meu dia foi assim, isso não foi fácil, aquilo foi mais fácil, eu estou com dificuldade nessa área, me dá uma luz, me dá entendimento sobre isso. Eu entendo que o Senhor precisa ser o primeiro amor da minha vida, me ajuda que isso seja verdade, porque não é. As coisas da minha casa estão fora de ordem. Enfim, é uma conversa mesmo, né? Então, o que é oração? É uma forma de conhecer o poder e a graça de Deus. A oração é um momento de intimidade, que dia a dia você praticando, dia a dia você aprofundando, você vai gerando intimidade, você vai conhecendo mais aquela pessoa que você está conversando. Você vai tornando o teu espírito mais vivo, mais real, né? Os benefícios, a oração faz com que você viva, usufrua dos benefícios do relacionamento com Deus. Quais são os benefícios do relacionamento com Deus? Aliança é um benefício do relacionamento com Deus. Quando você tem um entendimento do que é uma aliança. O que é uma aliança? Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Jacó, Deus faz aliança com José, Deus faz aliança com Isaac, Deus faz aliança com Noé. Noé, a partir de hoje eu nunca mais destruirei a terra com as águas do dilúvio. Eu vou deixar um sinal da minha aliança, Noé. Eu vou deixar um arco nas nuvens e toda vez que esse arco aparecer, eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo. Toda aliança que Deus faz, Deus deixa um sinal. Deus fez aliança com Abraão. Deus não mandou, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da sua parentela, Deus não mandou Abraão levar Ló, mas Abraão leva Ló. E a Bíblia vai falar que Deus cuida de Ló por amor de Abraão. Dentro da aliança, mesmo que você erre, Deus honra a aliança. Deus intenta destruir Sodoma e Gomorra, que era a terra que Ló morava, por causa do pecado do povo daquela cidade. E a Bíblia vai falar, Deus falando, eu intento fazer isso, eu não vou avisar o meu servo Abraão. Então, quando você tem uma aliança com Deus, você não é pego de surpresa. O participante da aliança avisa aquilo que vai fazer. O mesmo deve vir da gente. Se nós reconhecemos que temos uma aliança com Deus, se nós vemos a fidelidade da nossa vida, tudo que a gente intenta fazer, a gente também tem que cumprir a nossa aliança e aí ir desenvolvendo. A aliança é um dos benefícios da vida de oração. A intimidade, a liberdade em Deus, conhecer a sua voz. A gente tem, toda segunda-feira, a nossa live 9 horas da noite, que a gente fala sobre jornada e dores de personagens bíblicos. Isso é muito lindo e é muito grande para mim, para você, para mostrar para mim, para você, que Deus quer pessoas simples como eu e você. Deus pega pessoas que estão ali na vidinha dela, na rotina dela, para contar a história dela nas Sagradas Escrituras. E aí a gente conhece a jornada dessas pessoas, com Deus ou sem Deus, as dores dessas pessoas, se elas superaram essas dores e se superaram, quais as consequências dessa superação. E se não superaram, quais as consequências se não superarmos as nossas dores. Daí guia nosso caminho. Tem sido muito bom as segundas-feiras. E eu estou te falando isso para você entender que é para você. Que é para você que é simples, que é para mim que sou simples. É para mim que não tenho nada de sobrenatural. Não sou responsável, não tenho uma liderança, não tenho um destaque mundial, um destaque no país. É para pessoas simples como eu e você.
Então a vida de oração vai fazer isso, né? Provérbios vai falar, vou ler aqui o propósito do livro de Provérbios. Ele é falado nos primeiros versículos do capítulo 1 de Provérbios. Olha que lindo. Os propósitos da vida de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples, para dar a pessoas como eu e você, tudo isso, conhecimento, sabedoria, prudência, bom siso, equidade. Deus, ele usa as coisas estranhas para explicar as coisas dele. Ele é contrário, ele assusta a gente, ele admira a gente. Para fazer coisas grandiosas, ele vai usar pessoas simples como eu e você. A oração é uma conversa, onde você conta, você pergunta, você briga. Por isso que eu estou fazendo uma analogia com um casal. O casal, ele tem conversas pacíficas, eles têm conversas de alinhamento, eles têm discussões, brigas, precisam chegar a um denominador. Você vê Jacó brigando com o anjo. Ele está ali lutando com o próprio Deus e segura o anjo e fala: você não vai sair enquanto não me abençoares. E o anjo toca ali a juntura da coxa a ponto de trazer-lhe desequilíbrio. E ainda assim ele não desiste. Você está numa vida desequilibrada, não desista. Deseje a bênção de Deus e vá atrás. Lute com o anjo. Olha, ansiedade é desequilíbrio, é falta de controle do futuro. Estresse é desequilíbrio, é falta de controle do presente. Depressão é desequilíbrio, é falta de controle do passado. Timidez é desequilíbrio, é falta de controle do que as pessoas vão pensar ao seu respeito. Procrastinação é desequilíbrio, é falta de governo próprio, falta de controle. Você não tem controle sobre a sua própria vida e fica dando desculpa por aí. Então, uma palavra-chave para nós, para começar 2024, é controle. Busque controle sobre cada momento da sua vida, cada área da sua vida. Tenha o controle. Quem tem o controle da minha vida é meu marido. Quem tem o controle da minha vida é minha esposa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Quem tem que ter o controle da sua vida é você. A soma de Deus é uma pessoa inteira 100%, mais outra pessoa inteira 100%, elas vão dar 1. 1 mais 1 é igual a 1. Se você multiplica meio, se você for a metade do seu casamento e o seu cônjuge for outra metade, vai ser 0,5 vezes 0,5, que é igual a 0,25. Vai diminuir mais ainda, vai dar ruim. Pensa nisso. É um mover espiritual ao nosso favor. Então a oração é algo muito profundo. Em uma live a gente não consegue, a gente não vai ficar nesse assunto. Mais pra frente a gente faz uma série só sobre oração, sobre cada área da oração, sobre cada verdade a respeito da oração. Mas hoje, superficialmente aqui, dando uma pincelada no que é oração, para que a gente chegue no nosso objetivo da live de hoje, que é entender, fazer você entender. Você precisa sair dessa live entendendo qual é a parte que a oração deve tomar na sua construção cristã. E aí a oração, ela move o mundo espiritual. Isso também é um benefício da oração. A oração fervorosa, a oração convicta de com quem você está falando, a oração onde você conhece quem você está conversando, ela move o mundo espiritual. Eu me lembro que um pouco depois que eu me converti, meus pais estavam num momento muito difícil do casamento deles, e meu pai estava num momento muito escuro da vida dele, e eu morava no Rio de Janeiro e eu comecei a orar pelo meu pai. Eu fiz um propósito de 7 dias de oração pelo meu pai. E aí eu orava logo pela manhã antes de sair para trabalhar. Quando saía para trabalhar era diário. Rapidinho, logo eu recebi uma notícia ruim a respeito dele. E aí aquilo ali ficou me encabulando. Poxa, eu oro, eu tô sendo tão verdadeira na oração, eu tô sendo tão real, eu tô pedindo, eu tô clamando a Deus, e logo eu recebo uma notícia ruim. Aí foi,
Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. 5 dias do mesmo jeito. Eu orava e logo eu recebi uma notícia ruim. E aí me veio o entendimento. É lógico que vai vir uma notícia ruim, porque pela minha oração, o mundo espiritual ele está se movendo. Só que ele está se movendo ao meu favor, só que ele existe também o lado negro do mundo espiritual e está havendo guerra no céu por causa da minha oração. Eu preciso perseverar nessa oração. E aí eu falei, pode vir notícia ruim que eu não tô nem aí para você. Eu tenho certeza, eu tenho convicção da minha vitória. E continuei 5º dia, 6º dia, 7º dia. E logo eu colhi a conversão do meu pai. E tudo o que ele fazia, ele estava alcoólatra, estava fazendo umas bagunças, tudo. Ele sofreu um acidente. Ele quebrou a perna em 5 lugares. Você fala, isso foi uma benção? Foi. Ele não teve nada grave, não teve traumatismo, foi atropelado, quebrou a perna do joelho para baixo em 5 lugares. O carro pegou ele só na perna, ele deu um passo para frente e ficou a perna para trás. E aí o carro pegou a perna dele e quebrou em 5 lugares. Mas ele sofreu, mas foi obrigado a parar com tudo que ele fazia. Por exemplo, o alcoolismo. Ficou 7 meses de cama. Ele foi obrigado, tomando remédio, tomando antibiótico, foi obrigado a parar de beber. E ali ele foi curado das questões que ele estava envolvido no momento, né? Tipos de oração, gente, ainda estamos numa introdução e a gente ainda está numa pincelada aqui para chegar onde a gente precisa chegar. Tipos de oração, a gente tem adoração, né? O momento que você separa, lá como ensina o Pai Nosso, primeiro a dar glórias a Deus, a adorar Ele como Ele é. Temor de Deus é se relacionar com Deus com consciência de quem Ele é, da grandeza dEle, nossa pequenez, nossa dependência diante dEle, né? Então a gente tem a oração, a gente tem a intercessão, a gente tem a gratidão, o momento de gratidão, a gente tem os momentos de petição, a gente tem orações de concordância, onde se reúne um grupo, um corpo, para orar por um mesmo objetivo. Por exemplo, nós brasileiros, que temos um pouquinho de... Nós, os que temos um pouquinho de sensibilidade espiritual, nós sabemos que nós estamos num momento de interceder pelo nosso país. Gravemente, gritante. É gritante. Nós estamos num momento que a gente deve orar pelo nosso país. E aí... eu vejo alguns posts de vez em quando no Instagram, né? Eu tenho um Instagram muito reduzido, só pessoas que têm o hábito de postar assuntos sobre crescimento, que eu deixo lá, para não ser um momento de lazer, para ser um momento realmente de crescimento, quando eu estou ali parada, vendo os feeds, vendo os reels. Então, você vê, eu vi esses dias para trás um médico, ele falando, a ciência ela está de encontro com a palavra, né? Ela está cada dia mais encontrando e alinhando com a palavra, concordando. Todas as conclusões dos cientistas, eles estão de acordo com a palavra de Deus, chegando, né, a essa conclusão. E o médico, ele estudando, ele entendeu que o simples ato de ajoelhar, de juntar as mãos, esse ato, ele ativa o seu córtex frontal, que é responsável pelas escolhas mais dinâmicas, mais necessárias, mais rápidas. Então, o simples ato de você se posicionar dessa maneira já é positivo para você. E aí a gente vê vários ensinamentos de vários profissionais em várias áreas diferentes ensinando como se deve orar. E aí, Iris, você me pergunta, qual é a forma certa de orar? Qual é a oração certa? Qual é a oração que realmente dá resultado? Gente, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar andando, você pode orar dirigindo, você pode orar tomando banho, você pode orar plantando, cuidando do jardim, você pode orar de cabeça para baixo, você pode orar... Eu não estou dizendo, por exemplo, que esse médico que eu citei está errado, ele está certo. Ele fez uma pesquisa e ele entendeu que essa posição ativa o seu córtex frontal. Mas uma pessoa em desenvolvimento cerebral, ela vai ter o seu córtex frontal em alerta o tempo inteiro. Então, não é a sua posição física que vai fazer a diferença na sua vida.
que vai definir qual é a oração certa. A gente precisa entender que oração significa orar mais ação. Aqui a gente entra no conteúdo da nossa live de hoje. O que é oração? Oração é uma conversa com Deus que vai gerar uma ação em você. Por isso que eu falo, Mateus 6, ele está ensinando dar esmolas, orar e jejuar. Os três têm a ver com você. Nenhum dos três tem a ver com Deus nem com o próximo. Os três têm a ver com você, a sua construção cristã. Então, a oração que te leva a uma ação, essa é a oração certa. Para você desenvolver a oração certa, você precisa conhecimento de Deus, conhecer a palavra. Quanto mais você ora a palavra, mais forte, mais produtiva, mais frutífera é a sua oração. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu quero isso, eu quero viver isso. Quanto mais você ora a palavra, tem um testemunho lindo de um primo meu. Ele é pastor lá na região da Bahia. E certo momento da vida cristã dele, ele e a esposa descobriram um câncer na cabeça dela, um tumor na esposa. E aí eles saíram ali da clínica, ela saiu desesperada, chorando muito. Ele contando é a coisa mais gostosa de ouvir. Ele fala que foi todo mundo pro carro, ela chorando, quem estava junto estava chorando, aquele luto, né? Aquela escuridão dentro do carro, e ele parou o carro no estacionamento do shopping. E aí aquele sotaque baiano, né, muito engraçado, muito gostoso de ouvir, ele me contando que ela começou a surtar. Niltinho, o que você parou aqui? Por que você parou aqui? Você não tá vendo o que a gente tá vendo? Vambora, mulher, vambora. Entrou no shopping, foi numa livraria cristã e comprou todos os livros que ele encontrou sobre cura. Beleza, foram pra casa. Quando chegou lá, rapidinho foi pra cama chorar. E ficou lá um tempão chorando, ele chegou com os livros e falou assim, olha, todos esses livros são para você. Você vai ler um por um. E aí ela contando que ela ficou revoltada com aquilo aquela hora, que não era o momento daquilo, mas à medida que ela foi se acalmando, ela pegou um livro e leu, pegou outro livro e leu, e aquilo ela foi enchendo a vida dela de sementes de Deus, só no assunto relacionado à cura, e ela foi compreendendo o que a Bíblia ensina sobre cura. Você lê um livro e você ouviu uma pregação sobre o assunto. E ela foi ouvindo e a palavra foi entrando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquilo foi entrando e foi gerando fé na vida dela. E eles discorrem o testemunho deles até a cura dela. Ela foi curada de forma inexplicável, os tumores não foram encontrados mais na cabeça dela, né? Então a necessidade de orar a palavra, vai conhecer a palavra, vai te fortalecer, vai te gerar fé, vai te gerar convicção no seu momento de oração. Uma segunda coisa, além de conhecer a palavra, necessária para você orar, é contemplar o Senhor. Meditar na palavra é contemplá-lo, conhecê-lo, admirá-lo, conhecer a grandeza dele, saber as características dele, os adjetivos, as virtudes, e ir entendendo o mover dele na sua vida, né? É como você colocar um bocado de alimento na sua boca e mastigar, né? Médicos dizem que você deve mastigar um alimento pelo menos 20 vezes dentro da boca. Cada garfada do seu almoço, da sua janta, você deve mastigar pelo menos 20 vezes. Você mastigar 20 vezes um bocado de comida, vai fazer aquela comida virar líquido ali, mas o que está acontecendo aqui dentro da sua boca é que você está absorvendo e vai absorver a maior quantidade de nutrientes que aquele bocado de alimento tem ali dentro da sua boca. E isso você vai absorver, porque você vai jogar para dentro do seu organismo, do seu sistema digestivo ali mastigado. Então a absorção vai ser melhor do teu organismo, do teu corpo. A mesma coisa a oração.
Quanto mais você compreender, quanto mais você tiver entendimento, e esse entendimento, essa compreensão, essa sabedoria que é o saber de Deus, é para pessoas simples como eu e você. Quanto mais você absorver, quanto mais você entender, quanto mais você aprofundar, mais você vai gerar esse relacionamento com Deus na sua oração. Porque você vai conhecê-lo, você vai estar conversando com aquele que você conhece. Por que o casamento tende a dar certo quando há diálogo? Porque o diálogo faz você conhecer a pessoa. Por isso é tão difícil você orar, porque na verdade você não conhece a Deus. Então você distrai, as coisas do dia a dia entram na sua cabeça quando você está ali no momento de oração ruim, que significa palavras bonitas, que significa palavras jeitosas, palavras grandiosas. Não é isso que ele quer. Ele é pai, ele quer que você o conheça. Então é conversa. Oração é conversa. Você quer ir além? Então você precisa aumentar a sua piscina. Um dia eu falei assim para Deus, tem 6 meses essa oração. Eu falei assim: Senhor, eu quero mergulhar no Senhor. Eu quero entender, eu quero ir fundo, eu quero conhecer. E eu fiz essa oração. No dia seguinte eu tive um sonho, acordei com um sonho na cabeça. Olha o sonho, eu já contei esse sonho aqui no clube. Eu sonhei que eu estava diante de uma piscina e eu me preparei para dar um finca na piscina. Quando eu dei o finca, a piscina era rasa. Então eu fiquei igual, sabe essas piscinas de peixinho que tem 10 centímetros de água? Eu fiquei assim, ó, no sonho, nadando ali no raso, porque não tinha profundidade a piscina. E aí eu entendi que esse sonho foi resposta à minha oração. Não tem como eu mergulhar a fundo em Deus se eu tô tão rasa com Ele. Eu preciso conhecer mais a palavra dele, eu preciso contemplar mais Ele, eu preciso entender que Deus é Ele, que Deus é esse, né? E aí ali eu fui alimentando uma vida de oração e uma vida de conhecimento da palavra, uma vida de contemplação, uma vida de meditação. Josué 1:8 vai dizer que a gente deve meditar nesse livro dia e noite para a gente saber como devemos proceder, e assim faremos prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Então é meditação, né? É mastigar mesmo a palavra, tirar o máximo de nutrientes que ela pode nos dar. Então, gente, a gente chegou num ponto muito importante do nosso conteúdo de hoje, que é, diante de tantos subtemas, diante de tantos de tanta profundidade que a gente teria para falar de oração, é a gente compreender qual é a oração certa e o que a oração, qual é o papel da oração na vida de um cristão. Qual é a oração certa? A oração certa é aquela que te faz sair do lugar. A oração certa é aquela que te faz agir, que te faz mover e ir para o lugar certo. Essa é a oração certa. Então não adianta você ficar orando todo dia: obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu pai, pela minha avó, beijinho, amém. Te tirou do lugar? A oração te tirou? Você está num nível de oração que te impulsiona, que te faz temer a Deus, que te faz cuidar do próximo? Enfim, ela precisa te tirar do lugar. Então, vida com Deus. A oração, a gente está falando aqui de uma construção de vida com Deus. Jejum, oração e esmola. A gente tem um texto aqui que explica bastante pra gente o que é essa oração certa que nos faz agir e sair do lugar, para irmos para o lugar certo. Que é a história de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas aqui. Jonas passou 3 dias no ventre de uma baleia, né? Porque ele desobedeceu a Deus. Então, num relacionamento com Deus, a gente tem 3 estágios. A gente pode passar por todos ou não. Vamos entender que 3 estágios são esses? Primeiro estágio do relacionamento com Deus: desobediência. Desobediência é o primeiro estágio de uma pessoa que quer se relacionar com Deus e ouve a voz dele e desobedece. A gente tem aqui Jonas, um homem que ouve a voz de Deus, ouve a orientação de Deus, dá licença, e ele desobedece. Deus manda ele para Nínive e ele vai para Tarsis.
ele vê um navio a caminho de Tarsis e ele pega esse navio para Tarsis. Ouça, tem sempre um navio te esperando para te levar para um lugar errado. Pegou? Tem sempre, para mim e para você, um navio nos esperando para nos levar para o caminho errado. Jonas desobedeceu e pegou um navio para Tarsis. Quando ele pegou um navio para Tarsis, o navio saiu. Em meio à jornada veio uma tempestade, muitos ventos fortes. Jonas desceu do navio, lá pro porão do navio, e dormiu. E aí, os marinheiros, começou a tempestade, vento para tudo quanto é lado, os marinheiros temeram, oraram a seus deuses, clamaram por seus deuses e nada se resolvia, a tempestade não acalmava, até que os marinheiros decidiram jogar bagagens fora. E começaram a jogar bagagens fora do navio para deixar o navio mais leve, com a tentativa de recuperar o navio, de que o navio não afundasse, não virasse. Até que alguém foi lá e encontrou Jonas dormindo e despertou Jonas e falou: poxa, você não está vendo o que está acontecendo não? Levanta, clama ao seu Deus, quem sabe ele possa fazer alguma coisa por nós. Então o primeiro estágio do relacionamento com Deus é a desobediência. Quando uma pessoa está desobediente, em estado de desobediência, quando ela está dormindo, analise-se, porque você pode estar nesse estágio. E é bem provável que esteja eu e você. Sabe por quê? Porque a multidão em geral de cristãos está dormindo. Quando você está dormindo, você está procrastinando. Enquanto você não entra no lugar, não vai para o lugar que você deveria estar, você sai perdendo. As pessoas ao seu redor saem perdendo. Os marinheiros perderam suas bagagens porque Jonas estava dormindo. Pessoas estão sendo perdidas, pessoas estão perdendo coisas, estão deixando de ser abençoadas, porque eu e você estamos dormindo. Todo mundo perde. Segundo estágio que a gente vê aqui na vida de Jonas, e que pode ser o seu, e que se não for, se você está no estágio de dormência, você pode pular esse aqui. Mas a gente vai falar aqui ele, porque Jonas ilustra muito bem esse segundo estágio. O marinheiro acorda Jonas e fala: poxa, a tempestade, você não está vendo? Levanta, ora ao seu Deus, clama ao seu Deus, quem sabe ele faça alguma coisa por nós. E ali, todos aqueles que estavam embarcados, eles lançam sorte, a sorte, para ver por causa de quem que está acontecendo aquele desastre, e a sorte cai sobre Jonas. Você sabe o que Jonas fala? A culpa é minha. Sabe o que vocês fazem? Me lança no mar. Olha a gravidade dessa atitude de Jonas. Jonas podia ter muito bem falado assim: sabe o que é? É por minha causa sim. É porque Deus mandou eu ir para Nínive, mas eu desobedeci a caminho de Tarsis. Então faz o seguinte, dá a volta no navio e pega a direção para Nínive, que a tempestade vai passar. Mas não. Primeiro ele dormiu. Segundo, ele decidiu continuar em desobediência. Ele decidiu continuar e ele falou: é o meu fim, me lança no mar. E ele foi lançado no mar e a tempestade passou. Só que Deus manda uma baleia. Deus manda uma baleia para que engolisse Jonas. Só um minutinho, gente, porque eu vou pegar minha irmã aqui e ela tá mandando uma mensagem. Deus manda uma baleia para que engolisse Jonas.
E dentro da baleia, Jonas se viu vivo ali dentro da baleia. A Bíblia vai dizer que orou Jonas a Deus. E 3 dias ele ficou ali, ele, Deus, sozinho naquela escuridão, recebendo novas orientações, clamando a Deus, porque ele ficou vivo ali dentro da baleia. Então, se você sair do estado de dormência e de desobediência e não for para o de obediência, o que você vai passar é muito pior que uma tempestade. É o estado que eu tô com o divórcio, que eu fiquei com o divórcio, no fundo do poço, na escuridão. Esse lugar aqui, nesse lugar aqui, Deus vai te fazer, olha, você não precisava passar um tempo sozinho com Deus. Mas nesse lugar aqui, de insistir na desobediência, você vai passar um deserto com Deus. Você sabe por que com Deus? Porque no deserto, se você olhar para um lado, você não vê nada. Se você olhar para o outro, você não vê nada. Se você olhar para frente, você não vê nada. Se você olhar para trás, você não vê nada. Mas se você olhar para cima... Então o deserto é o lugar de estar você e Deus. Nesse segundo lugar de insistir na desobediência, você vai passar um momento sozinho com Deus. E vai ser grande. E vai ser grande e vai ser tão terrível que você não tem como. Até o ateu vai orar aqui nesse momento. Até o ateu. Pode pegar testemunho de ateu. Bota aí no YouTube. Testemunhos de ateus que se encontraram com Deus. Foi momentos assim, de extrema escuridão. Eu costumo falar que tem 20 anos que eu sou cristã, praticante, mas tem 6 meses que eu aprendi a andar com Deus. Foi aqui, no momento com esse aqui. Escuridão, de bolha, só eu e Deus. Só que tem um texto muito lindo aqui que fala, porque Deus não te abandona. Mateus 10, 27, anota aí esse texto. Mateus 10, 27... Jesus está dando orientações para os discípulos, para quando eles saírem para pregar, né? E ele fala, quando vocês saírem, não leva a bolsa, faz isso, faz aquilo. E aí ele está ali dando orientação para os discípulos, e olha que texto, olha que versículo, 10, é os 12 sua missão, e Jesus, olha o título, Jesus anima os discípulos para a jornada que eles vão ter de pregação. Versículo 27 diz assim, o que vos digo no escuro... dizei-o na luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Então você está vendo que momento é esse dentro da baleia de Jonas? É o momento que ele está no escuro com Deus, mas que Deus vai falar com ele. E o que Deus falar com ele, ensinar para ele, é para ele sair do escuro e dizer na luz. O que Deus me ensinou nesses 6 meses pós-divórcio, eu estou pronta. Eu estou pronta. Estou pronta para ser do Espírito. Aí como diz lá em Mateus, o vento você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Que Deus está falando comigo, eu estou aqui. Ó. O clube, ele é fruto desse momento que eu aprendi a andar com Deus. O clube do crescimento é fruto disso. Daí, a baleia cospe Jonas, depois de 3 dias. E aí Jonas vai para o terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio de Jonas? Jonas vai para Nínive. Jonas vai para Nínive. A oração que não teve no primeiro estágio, que teve no segundo, fez ele ir para o lugar certo no terceiro. Qual é a oração certa? A oração certa é a que gera uma ação. A oração, ação. A oração certa é a oração que gera uma ação em você, em mim. Essa é a oração certa. Jonas vai para Nínive e obedece ao Senhor. Lá em Nínive, Jonas, olha que linda a história, só para dar o desfecho para você. Lá em Nínive, Jonas prega o arrependimento, os ninivitas se arrependem. E aí, Jonas fica triste, porque sabia que os ninivitas eram um povo muito ruim. Jonas não queria que eles se arrependessem. E Jonas, triste, vai para um canto e está ali desfalecendo no sol. A Bíblia fala que Deus manda nascer uma boboreira. E essa boboreira traz sombra para Jonas, de sorte que Jonas se desfalece, ele descansa com a sombra da boboreira. Mas do mesmo jeito que a boboreira
cresceu rapidamente, ela murcha por causa do sol e ela morre. E a Bíblia vai falar que Jonas fica muito triste por conta da boboreira. E Deus fala para ele assim: poxa, você ficou muito triste por causa da boboreira e não se compadeceu de um povo que não sabe discernir entre o bem e o mal, entre a direita e a esquerda? Deus dá uma lição ali para a vida de Jonas. Agora eu quero falar para você a parte mais grande dessa história. Estuda a história dos ninivitas. Você vai ver que um pouquinho depois disso, os ninivitas se desviam de novo. Aí você fala: poxa, Deus fez tudo isso com Jonas para dali na frente os ninivitas se desviarem de novo. É porque a história de Jonas não era por causa dos ninivitas. O propósito da vida de Jonas era ele. O propósito da minha vida sou eu. A pessoa que mais cresce, que mais desenvolve aqui no clube, hoje, sou eu. Hoje, por enquanto, só tem eu pregando. E tem os bastidores, temos o Júnior, temos a Miliane, temos o Walter nos bastidores. Mas a pessoa que faz o conteúdo, que mais faz o conteúdo aqui sou eu. A pessoa que mais cresce com o meu propósito de vida sou eu. O agir, o meu agir, a minha ação rumo ao meu propósito vai me salvar. Qual é o seu propósito? Qual é a sua história de vida? Se pessoas vão receber ou não, não sabemos. Uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Mas você precisa de ação para você chegar onde você nasceu para chegar. E você consegue, você é capaz, você brilha. A história do seu passado que está dentro de você é mais do que ouro, é mais do que esmeralda. Você é muito grande. Quando você tomar posse da sua vida, governo da sua vida, controle da sua vida, esse mundo inteiro não é capaz de te caber. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Daí, engraçado que Mateus, você lê os títulos de Mateus 6 e ele já te abençoa. Porque você entende ali 3 pilares da construção da vida cristã: oração, jejum e esmola. Jejum falamos na semana passada, oração estamos falando hoje e esmolas vamos falar na próxima quinta-feira. Daí eu tenho entendemos primeiro aqui qual é a oração que dá resultado, né? Pode botar aí no YouTube, oração que dá resultado, você vai ficar assustado com a quantidade de conteúdo. Mas eu te dei, Deus te deu, Deus me livre, Deus te deu a chave. A oração que dá resultado é a sua oração, é a sua conversa que gera a sua ação. E segundo objetivo do nosso conteúdo de hoje é entender qual é o papel da oração, qual a importância da oração nessa construção de oração, jejum e esmola. Qual é o papel da oração nessa construção? Então você precisa construir a sua vida cristã, o seu caráter cristão. Você precisa se modular, se forjar, se lapidar. E aí, nessa construção de uma vida cristã, você precisa entender que não tem como construir uma vida cristã sem oração. A esmola, eu não posso falar muito da esmola porque a gente vai falar semana que vem. Mas a esmola, você vai se tornar uma pessoa liberal, né? Sem precisar controlar o que a pessoa vai fazer com a esmola que ela está dando. Então você precisa criar um entendimento que a esmola não tem a ver com o próximo, não tem a ver com a pessoa que vai receber. O dar esmola tem a ver com você se formar uma pessoa generosa, uma pessoa do bem. O jejum é você se lapidar uma pessoa mais santa. Então o jejum de antigamente, quando a pessoa fazia jejum antigamente, ela separava um dia para fazer jejum e durante o tempo que ela estava jejuando, ela não fazia mais nada. Hoje eu decido jejuar e eu vou trabalhar. Mas não é o jejum original. O jejum original a pessoa ficava
à toa, digamos assim. Orava um pouco, lia um pouco, ficava à toa, vivendo aquele momento do jejum, né? Porque o jejum, ele tem que trazer uma transformação na nossa vida. Quando os israelitas reclamam para Deus, a gente jejua e o Senhor não faz nada. Deus vai e reclama para eles, poxa, vocês jejuam e tratam mal seus empregados, vocês jejuam e se comportam dessa forma, daquela e daquela forma. Esse não é o verdadeiro jejum, não é o jejum que eu ensinei. O jejum que eu ensinei, ele gera transformação. Então o jejum te prepara, te santifica, para que seja possível essa aproximação do santo com o profano, com o santo do que não é santo. Então o jejum, ele também diz respeito a você. E a oração também diz respeito a você. Imagine você entrar num casamento que você não fala com o seu cônjuge. Não há desenvolvimento, não há intimidade, não há repúdio. O efeito vai ser contrário. Então, o papel da oração, ele é importantíssimo, porque não há possibilidade de uma vida cristã, de uma construção de uma vida cristã, de um desenvolvimento de uma vida cristã sem oração. Não há. Primeiro, não há a possibilidade da construção de uma vida cristã sem oração. E por último, não há a possibilidade da construção de uma vida cristã só com oração. Não há. Eu te falo isso com muita convicção. Com muita convicção. Então, a sua vida cristã não pode ser sem oração e ela não pode ser de forma alguma só com oração. E olha para você ver como as portas da palavra de Deus estão abertas para nós do clube, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, para que continue assim. Ontem, na parte da manhã, eu fui atender uma cliente numa cidade aqui do lado chamada Campanha. E quando eu cheguei lá, ela estava contando a história dos últimos anos da vida dela, a história de dores e tal, e ela muito feliz contando das superações dela, foi me levar na obra dela, né? Onde a gente ia medir alguns portões lá para fabricar para ela. E ela muito empolgada foi me levando durante toda a obra, no primeiro, segundo, terceiro andar. E a gente chegou em um andar, tinha uma varanda que dava para o fundo da casa dela. E a contemplação era natureza, montanha, montanhas e montanhas e montanhas, a coisa mais linda o fundo da casa dela. E em uma das montanhas tinham 4 torres, 3 pequenas, deve ser de telefonia, né? E uma enorme. E ela falou assim um dia, Iris, quando há 2 anos atrás, quando eu tive essas dores que eu te contei, eu pensei assim, nossa, eu nunca orei no monte. As pessoas falam, vou pro monte, eu nunca orei no monte. E ela falou que pegou o carro dela e foi pro monte orar. Escuta isso. E ela falou que quando chegou lá, tinha muita gente orando, muitas igrejas orando, e ela rapidinho fez amizade, se relacionou ali e se juntou aos grupos para orar. E ficaram ali em oração, e o tempo foi passando, e eles orando, aquele momento gostoso. Quando vê, pá! Um barulhão, um estrondo, e assustou todo mundo. Todo mundo, né? Alguns devem ter pensado, nossa, o que Deus está fazendo aqui? Caiu um anjo aqui, um anjo caído, um anjo do mal. E aí todo mundo olhando, todo mundo procurando o que aconteceu. Quando vê, uma pessoa achou um corpo, um menino jovem se jogou da torre mais alta. Eu fui lá só para ouvir isso, Quando eu olhei, contemplei o lugar, a única coisa que veio na minha cabeça, que eu perguntei imediatamente para ela, eu falei, ninguém viu ele subir? Ela não, estava todo mundo orando. Gente, pensa num grupo de pessoas, próximo a 4 torres, um grupo, um menino subiu, não deu um grito,
Ele não deu um grito. Ele se jogou lá de cima. Ninguém viu ele subir. Ninguém viu ele cair. Você consegue entender que a vida cristã, ela não pode ser feita só de oração? Tem que ter ação. Você consegue entender que enquanto a gente dorme, pessoas estão perdendo coisas, pessoas estão perdendo vidas? Se você está dentro da baleia do peixe, glória a Deus. Glorifica a Deus por suas dores, porque elas te levam no campo de oração. Mas quando sair de dentro da barriga do peixe, tem que ter ação. Tem que ter. Uma vida cristã, ela não é construída só de oração. E ela não é construída sem oração. Ninguém viu. Agora pensa comigo. Pensa comigo. Eu passou pela minha cabeça, porque eu fiquei com essa história ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro. Eu sabia que Deus tinha me dado a live de hoje nessa ida à campanha ontem. E eu falei, tomara que durante a queda, que esse menino não gritou, tomara que ele tenha pedido perdão a Deus. Você sabe por quê? Você sabe por quê que eu penso isso? Porque a morte desse menino, que a gente não sabe o dia, o nome, a dor que ele estava sentindo, a morte desse menino, que eu fiquei sabendo ontem, traz vida para nós hoje. Traz vida para mim e para vocês. De verdade. De verdade. A morte dele nos traz vida e nos dá um chacoalhão para a gente acordar. A única coisa que Jó não sabia, em toda a angústia que ele viveu, é que Deus estava por trás da história. Falando, diabo, pode ir, ele é meu servo, eu confio nele. A única coisa que Jó não sabia é que Deus confiava nele. Deus confia em você. Deus confia em você. Usa o seu trabalho. Usa o seu tempo livre. Usa o seu casamento, sua paternidade, sua maternidade. Usa o seu, eu não sei nem falar, sua solteirice. Usa a sua infância, usa a sua adolescência. Usa a sua vida. Você está acordado. Ah, mas eu tenho 99 anos. Você está vivo. Usa para contar a sua história e resgatar vidas. Usa o seu tempo para orar, para conhecê-lo, sim. Isso é primordial, é feijão com arroz, não tem como. Ele é o ar, ele é o nosso ar. Mas esse ar te dá a vida para você sair da cama, não é para você ficar deitado não. Amém? Então é o nosso conteúdo de hoje. Esse é o conteúdo que Deus preparou para nós hoje. Para nós o conhecermos e glorificarmos o Teu nome através da nossa vida. Foi muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. No sábado a gente está de volta às 9 horas da noite e na segunda também, tá bom? Que você possa ficar com esse tanto de semente que Deus nos confiou nessa tarde e que haja ação para a honra e glória do Seu nome.